still alive. Sunday, we'll continue our talk about the mind and its potential. That's the one to be very excited about. Estou muito feliz de ver vocês novamente. Muito feliz. Hoje é domingo, a gente está junto, vivo. Vamos falar sobre a mente, seu potencial. Estou muito animado para falar sobre isso. Yes. So this little prayer, these thoughts, basically, we'll talk a bit more about that, the way the mind works. This is so important. But these are thoughts, basically. These prayers, they're thoughts. Essas orações, elas são pensamentos, basicamente. A gente vai falar mais adiante sobre como a mente funciona, mas essas orações são pensamentos. And for the Buddha, every thought counts. It leaves an imprint in the mind. Porque para o Buda, todo pensamento conta. It kind of programs your mind. Você tem que programar a sua mente. The first two lines are expressing, for those of us who already feel we identify with being a Buddhist, these first two lines are expressing our reliance on the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Para aqueles de nós que se identificam como sendo budistas, as duas primeiras linhas, elas expressam nossa confiança no Buda, no Dharma e na Sangha. And the second two lines are expressing kind of a purpose, our purpose. The Tibetans would say our motivation. We'd say our purpose. E a terceira e quarta linha, elas estão afirmando o nosso propósito. Nós tibetanos falariam em motivação, a gente fala em propósito. So the purpose for being here together to listen to these Buddhist ideas. O propósito para a gente estar aqui hoje junto, ouvindo essas ideias sobre budismo, do budismo. Well, the reason to listen is to take it's basically it's advice. These words are advice. Essas palavras são conselhos. And of course, we don't have to take the advice. Buddha's not the boss. We are. É claro que a gente não tem que aceitar esses conselhos. O Buda não é o patrão, o chefão. A gente é que é. Yeah. And the advice is to help us two things. One, to develop our own amazing potential. São conselhos para nos ajudar com duas coisas. Um é para desenvolver o nosso potencial maravilhoso. And two, on the basis of this, our ability to help others. E a segunda é com base nisso a gente se tornar capaz de ajudar os outros. Yeah. I'll do two times in Tibetan and then you can please recite it in Portuguese. Sangue. Oh, go, tell them. Quem quiser pode recitar em tibetano, senão faça em português. Sange charang soke chognamla jangcho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sange dropa shog sange charang soke chognamla jangcho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sange dropa shog. Portuguese. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos alcançados por ouvir o Dharma, possa eu me tornar um Buda para beneficiar os seres sencientes. Okay. So what we've talked about so far is presenting what the mind is from the Buddhist perspective. Então, o que a gente falou até agora foi a apresentação do que a mente é segundo o Buda, a perspectiva budista. Yeah. Broadly speaking, it's used synonymously with the word consciousness. De modo geral, falando de um modo geral, ela é sinônimo com a palavra consciência. It's not physical. Ela não é física. It obviously has an intimate relationship with the brain, that goes without saying, but it is itself not physical. Não precisa nem dizer que ela tem uma relação muito próxima com o cérebro, mas ela não é em si mesma física. Without insulting neuroscientists, perhaps you could say that the brain is a physical indicator of what is going on in the mind. Sem querer ofender os neurocientistas, talvez a gente pudesse dizer que a mente, o cérebro é um indicador do que está se passando na mente. Yeah. It's got far more subtle levels of capacity for cognition. A mente, ela tem muitos mais níveis, muito mais sutis para a cognição do que o cérebro. Hang on a second. And this is in the long term, to develop this marvelous potential that we've discussed yesterday, that Buddha says we've all got, we need to access these subtler levels. E a longo prazo, para a gente poder usufruir de todas essas qualidades que o Buda ontem a gente refletiu a respeito, a gente precisa aprender como acessar esses níveis mais sutis. Our mind did not begin in our mother's womb.
A nossa mente, ela não começou no útero da nossa mãe. We are not the handiwork of a creator or our parents. A gente não é um subproduto de um criador. What about our parents? That came first. Appearance. Of our parents. We're not the handiwork of a parents. creator or our parents. Yes, I had So, already said that, but yeah. I'll say it again. Okay, no, that's fine. You said it first, no problem. So then, and that's a big shock to us, isn't it? E isso é um grande choque para nós. I mean, our parents did give us a brain, but they don't give us our mind. This is the crucial point to understand. Os nossos pais, eles nos deram o nosso cérebro, mas eles não deram a nossa mente. Isso é um ponto crucial que a gente precisa entender. So obviously, if we're not the handiwork, we're not the handiwork of a creator or our parents, and our mind is not physical, and it doesn't begin in our mother's womb, where does it come from? Então, se a nossa mente não é física, se a gente não é um produto de Deus, nem dos nossos pais, e se a nossa mente não começou dentro do útero da nossa mãe, então de onde ela vem? They have a term in Buddhist psychology, mental continuum. Existe um termo budista que se chama contínuo mental. So think of your mind like a river of mental moments. É como se a sua mente fosse um rio de micromomentos. And even if we still had perfect memory from this second, if we tracked it back and we'd go in an unbroken chain of mental moments, we'd end up back at the first second of conception, wouldn't we? Logically. Pela lógica, se a gente tivesse uma memória perfeita, a gente poderia retroceder em cada um desses micromomentos até o momento da nossa concepção no útero. The moment before conception, the egg was in the mummy's body and sperm was in daddy's body. Porque no momento antes da concepção, o óvulo estava no corpo da mãe e o espermatozoide no corpo do pai. And this river of mental moments, the only option is for it to track itself back to a previous moment of this river of mental moments. Então, esse rio de momentos mentais, a única opção que a gente tem é ir voltando nele através desses micromomentos. Yeah, and it goes back and back and back, like that. E vai toda a vida para trás. And of course, crucially, when we die, it will continue. E é claro que quando a gente morre, a gente continua. For the Buddha, mind is beginningless and endless. Porque a mente para o Buda, ela é sem início e sem fim. Yeah. So, okay. For the Buddha, it's the central player in the universe. A central play. It's just a colloquial. A central player, like it's the one that does everything. Da mind. Yeah. Yes. Então, do ponto de vista do Buda, a mente é o causador de tudo, é o centro de tudo no universo. And the Buddha's view is that we can learn to be in control of it. We can learn to change our mind. E do ponto de vista do Buda, a gente pode modificar a nossa mente. As Lama Zopa says, we can mold our mind into any shape we like. Como diz o Lama Zopa, a gente pode modelar nossa mente em qualquer formato que a gente desejar. Well, as we've already mentioned, this word Buddha, this is telling us, finally, our potential. Então, como ela mencionou anteriormente, essa palavra Buda, ela está dizendo para a gente totalmente o nosso potencial. The Sanskrit word, Bud, the first syllable, implies the eradication of all the rubbish, all the fears, all the nonsense, all the ego, which is the cause of our suffering. We can get rid of all that. That's the fundamental point of all of Buddhist practice. Então, o ponto fundamental de toda a prática budista se contém nessas duas sílabas. A primeira sílaba, Buddha, ela significa a extinção total e completa de todo medo, negatividade, todos os venenos da mente que a gente possui. And not only that, the second syllable, da, implies we can develop to perfection all the other stuff in our mind. Love, kindness, compassion, blah, blah, blah. E a segunda sílaba, da, ela significa que a gente pode desenvolver até o ponto da perfeição todas as outras qualidades luminosas que a gente já tem, como amor, compaixão, generosidade, etc. So hearing, if this is the end result, it implies the methodology, doesn't it? E a gente ouvindo sobre o produto disso, o resultado disso, isso implica na metodologia. So the heart job of being a Buddhist is to learn to become intimately familiar with this mind of ours. E o trabalho central de ser budista é a gente se familiarizar com essa nossa mente. Learn to lessen the rubbish and grow the goodness. I mean, that's the bottom line. That's it. It almost seems too simple, right? Parece simples demais, mas a linha básica é essa. A gente tem que se livrar de todo o lixo e desenvolver as qualidades positivas. So let's look at why it's so difficult. E vamos então analisar por que é tão difícil isso. Like we talked yesterday, we can divide the way our mind functions into two.
Como a gente disse ontem, a gente viu como é que a mente funciona de duas maneiras. Sensory consciousness and mental consciousness. Com a consciência sensorial e a consciência mental. And we already described, how we really give too much power to our sensory consciousness. E a gente então também discutiu e descreveu como que a gente atribui muito poder para a nossa consciência sensorial. The workshop is in the mental consciousness. E esse nosso encontro, como diz o Lama Zopa, esse nosso encontro é sobre a consciência mental. So we have to learn to become intimately familiar with it. E a gente tem que então se tornar familiarizado com ela. So like we said yesterday, Buddha divides, all the contents, all these thousands of thoughts and feelings and emotions into 3 categories. Então, como foi dito ontem, o Buda divide todos os milhares de pensamentos, sensações e Simply speaking, non-virtuous or negative. Em 3 categorias: as não virtuosas ou negativas, Positive or virtuous. positivas ou virtuosas. And then the third lot I like to call the third lot is actually neither negative nor positive, but I like to call them the mechanics of our mind. E a terceira categoria, que não é nem positiva nem negativa, a Venerável Robina gosta de chamar de mecânica da mente. Yeah. So let's look at the first 2. Vamos falar sobre as 2 primeiras, então. And let's look at why it is so hard to distinguish between the rubbish parts of our mind, the parts that give us pain and cause us to harm others, and the positive parts, which make us happy and cause us to benefit others. Então vamos olhar por que é tão difícil para nós separar e reconhecer a diferença entre essas 2 partes. A primeira, que causa sofrimento e faz com que a gente fira ou machuque as outras pessoas, e a segunda, que causa felicidade e faz com que a gente se torne de benefício para outras pessoas. Yeah. So as we talked yesterday, the Buddha says we have in the first category there are thousands of these ridiculous states of mind. Então, como ela disse ontem, o Buda postulou que existem milhares de estados mentais. And they have 2 main functions. Mas eles têm 2 funções principais. One is they're disturbing. Uma é perturbação. And the other one is they're delusional. I'm sure we've had this discussion before. I don't know the word in Portuguese. I know in Spanish it doesn't work so well. But in English it's a brilliant word, and it's a really clear way of describing how these states of mind cause us suffering. The word is delusion. I forget if we discussed this, didn't we, before? Yes, we did. Yeah, but I'll stick to delusão. Good. Okay? Yes, good. Well, I'll explain it to people, Yeah. Então, assim, a segunda é a causadora da delusão. E a Venerável Robina está fazendo uma parte aqui para falar que a gente discute muito sobre esse termo, que de repente em espanhol não funciona tão bem, mas acho que em português a gente entende de alguma forma o que é delusão. This word delusion is a really good one in English, and it's exactly the meaning that Buddha is saying. Essa palavra em inglês, segundo a Venerável Robina, ela é muito boa, porque ela diz exatamente, ela manifesta exatamente o que o Buda falava. If you're accused of being delusional, like psychologically, if you're accused of being delusional, you'll be really upset. Porque psicologicamente, se alguém te chamar de deludido, você vai ficar muito chateado. Basically, you're believing in something that's not true. Porque basicamente significa que você está acreditando em alguma coisa que não é verdade. So psychologically speaking, if you think you're Mozart, or if you think you can hear voices coming in from the refrigerator, you're delusional. You understand? Então, por exemplo, se você psicologicamente acredita que você é um Mozart, ou se você ouve vozes vindo da sua geladeira, isso significa que você está deludido. Well, the Buddha is saying we're all delusional. E o Buda diz que nós todos estamos deludidos. I'm not being sarcastic. Ela não está sendo But sarcástica. it's just a question of degree. Mas é uma questão de grau. And this is the heart function of all the neurotic states of mind. E essa é a função central de todos os estados neuróticos da mente. And these are why we suffer. These are why we suffer. These states of mind. Just 1 minute. Yeah. Congelou. These are why we suffer. These states of mind are why we suffer. Esses estados mentais são o motivo a razão do nosso sofrimento. So why they're disturbing is because they're delusional. Because they're delusions. Because we are not in touch with reality. Por que eles nos perturbam? Porque eles são delusivos, porque a gente fica deludido, a gente perde o contato com a realidade. Let's look at this. Vamos olhar para isso. You'll see immediately, you'll recognize what I'm saying. Se você olhar, você vai ver, reconhecer exatamente o que eu estou falando. But we don't use this analysis in modern psychology. Mas a gente não usa essa análise na psicologia moderna. So we've got the neurotic, ridiculous, negative states of mind.
Então a gente tem esses estados ridículos e neuróticos da mente. and the positive, useful, virtuous states of mind. E a gente tem os positivos, úteis e virtuosos estados da mente. And also, by the way, in psychology, we don't like to talk like this. It sounds judgmental, doesn't it? E também tem mais o seguinte, na psicologia, ninguém fala assim, nem gosta de falar assim, porque parece que está julgando, não é verdade? So, okay, so, as I mentioned yesterday, there are thousands of these neurotic states of mind, but Buddha narrows them all down. They all subsume to three, the three poisons, as they say in Buddhist literature. You'll always hear about that, won't you? Então, como eu disse antigamente, existem centenas de milhares de estados da mente negativos, estados da mente, mas o Buda diz que eles podem ser resumidos em 3 estados da mente, que são os 3 venenos, a gente já ouviu sobre isso antes. So these 3 root delusions, they call them. Essas 3 delusões raiz, como elas são The chamadas. root of the root, the main one, is called simply ignorance, in Tibetan ma rigpa. E a não virtude, a raiz, ela é a marigpa, chamada em tibetano marigpa, que significa a ignorância. This is so subtle we don't even give it a name in our psychology. E isso é tão sutil para nós que a gente não tem nenhum nome para chamar na nossa psicologia. And it's this primordial sense of a separate, concrete me, rooted in fear. É esse sentido primordial de um eu separado e ele está enraizado no medo. Then it gives rise to attachment. E isso dá nascimento ao apego, This emotional hunger que é essa fome emocional, based on feeling you haven't got enough or you are not enough. que é baseada em sentir que você não tem o bastante ou que você não é o bastante. Wanting every second the nice things. E querer o tempo todo as coisas boas. Wanting every second what I want. E querendo o tempo todo que as coisas sejam como eu quero. And then the millisecond it doesn't get what it wants. E no milissegundo em que não consegue o que quer, It gives rise to the third of these 3, aí nasce a terceira não virtude, aversion. que é a aversão. So as we discussed yesterday, the volatile expression of that's called anger. E a expressão mais volátil da aversão se chama raiva. The mild levels of aversion are frustration, annoyed, upset, irritated. O nível médio da aversão é chateado, aborrecido, é frustrado, irritado. And then eventually it's internalized as depression and despair. E quando ela é internalizada, eventualmente ela se torna depressão e desespero. Yeah. So these are the 3 poisons, as the 3 toxic emotions, we could call them. Esses são os 3 venenos, as 3 emoções tóxicas, como elas também são chamadas. So now we've got the good qualities. E agora a gente tem as boas qualidades. Love, Amor, compassion, compaixão, generosity. I mean, generosidade. we know all of these. We know attachment and anger and jealousy. We know love and compassion and kindness. We recognize them. A gente conhece isso, a gente conhece a raiva, o apego e a ignorância, e a gente conhece o amor, a bondade, a generosidade, a compaixão. Yeah. So, of course, in our modern psychology and in neuroscience, we give equal status to all of these states of mind, don't we? Mas é claro que, sob o ponto de vista da psicologia moderna e da neurociência, a gente dá um status igual para esses 2 tipos de emoção. A normal person has a kind of a sum of all of these. Todas as pessoas têm alguma coisa disso. But the Buddha makes this radical distinction. Mas o Buda, ele faz uma distinção muito radical. Yes, we have got them all. Sim, a gente tem todas elas. But he has identified, from his own experience, that the neurotic ones can be removed. Mas, pela própria experiência dele, ele reconheceu que as neuróticas podem ser removidas. And the positive ones can be developed to perfection. E as positivas podem ser desenvolvidas até o ponto da perfeição. Now, hearing this first, it sounds very shocking. Mas quando a gente ouve isso pela primeira vez, é muito chocante. It seems to us you'd be unnatural if you didn't have some anger, some attachment, some jealousy. Parece alguma coisa, uma proposta pouco natural, porque a gente devia ter ao menos um pouco de raiva, um pouco de inveja, um So pouco de really think ignorância. about this very carefully. E a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Yeah. So let's see if we can distinguish between them, and this is why it's so hard. É por isso que é tão difícil. Vamos ver se a gente consegue distinguir entre elas. Let's look at the difference between attachment and love. Vamos ver, por exemplo, a diferença agora entre apego e amor. You know, like, who was it yesterday? Who was my boyfriend? What was his name again? What was his name? Where is he? Is Pedro. He's not here today. Where has he gone? Where is Pedro? Never Pedro, mind. cadê você? My boyfriend is not.
He's here. Okay, good. He's still here. Well, Of course I'm here. I'll keep using We can- him. Okay. So let's say I am in love with Pedro. Let's Então say. vamos supor que a Robina diga que ela está apaixonada pelo Pedro. So at the beginning, it's 99% attachment. No começo, isso é 99% apego. Now, on the basis of that attachment, there is definitely also love. Na base desse apego tem também amor. So let's look. See, just even the definition of these two. What are the two? What is attachment? What is love? Então, isso é a definição dos dois. O que é apego e o que é amor? Attachment is the main voice of ego. O apego é a voz principal do ego. It's this emotional hunger Essa fome emocional. based on a sense of being separate and lonely and bereft. Que é baseado numa sensação de estar separado, sozinho, ilhado, So, exilado. so therefore hungry for something out there to give me happiness. Então a gente fica com fome, buscando alguma coisa lá fora para nos trazer alegria. And we can see we've all got different. Some people want boys, some people want money, some people want food. Algumas pessoas querem garotos, algumas pessoas querem dinheiro, outras querem comida. I mean, we all want all of them mostly, but Mas a gente, a maior parte do tempo, quer isso tudo. So attachment is hunger. Então, o apego é fome. Meaning, and why would you be hungry? E por que a gente estaria com fome? Because you're missing something, isn't it? Porque a gente acha que está faltando So the alguma more coisa. there's the emotional hunger, Quanto mais a gente tem essa fome the more emocional, small I feel. menor eu me sinto. So then I'm looking, and then my eyes land on this shape. E aí eu fico procurando para todo lado, então de repente meus olhos encontram essa forma. And then, due to past karmic connection with this person called Pedro, E aí, devido a conexões kármicas do passado com essa pessoa chamada so Pedro, it's almost like you recognize him. a sensação é como se você o reconhecesse. And then attachment is so excited E o apego ele está tão excitado because he fits my fantasy, porque ele encaixa na minha So fantasia. I've got my attachment glasses on. Então agora eu estou com meus óculos de apego. We say in English, I've got my rose-colored spectacles on. Do you say that? Yes. Em português a gente também diz, eu estou usando meus óculos de lente cor-de-rosa. That's attachment. Esse é o apego. So how will Pedro look? Como é que o Pedro vai aparecer para mim? Totally divine. Totalmente From the divino. tip of his hair to his toenails. Da pontinha do cabelo até a unha do pé. My attachment's gone berserk. Meu apego mental enlouqueceu de vez. Thinking about him all the time. Eu só penso nele o tempo todo. But after the first meeting, I've written a entire novel for the rest of my 18 years of life, Depois do nosso primeiro encontro, eu podia escrever uma novela sobre os próximos 18 anos da nossa vida. Finally, I found happiness. Finalmente eu encontrei a I felicidade. mean, you understand what I'm talking about. Todo mundo entende isso que ela está This is falando. attachment. Isso é um apego. It goes crazy. Deixa a gente... It's Ele fica maluco, hungry. com muita fome. Then it makes a fantasy. Depois você cria uma And then we fantasia. believe in the fantasy. E aí você acredita nessa And this is the fantasia. very simple function of delusion. E essa é uma função muito simples da delusão. There is a person called Pedro. Tem uma pessoa chamada That's Pedro. a fact. Isso é um fato. He might even be a really kind guy. Ele pode até ser um cara legal. But what attachment sees is not what's there. Mas o que o apego vê não é o que está ali. Attachment literally has made up a story about Pedro, O apego, ele literalmente criou uma historinha sobre o Pedro. exaggerating his deliciousness, Exagerando loucamente todas as delícias do Pedro. exaggerating his role in my happiness. E exagerando, sobretudo, o papel dele na minha felicidade. So that's why then the next part of attachment is to hold on to him like a vampire. E o próximo passo do apego, então, é me agarrar naquilo feito um vampiro. And to possess him as mine. E possuir, querer possuir aquilo como se This fosse is meu. such ordinary experience. We all know this. Essa é uma experiência bem comum e todos nós conhecemos isso. And when in the beginning, when it's all wonderful, E no começo, quando está tudo bem, when he fulfills my expectations, because attachment is also huge expectations. Enquanto ele está preenchendo as minhas expectativas, porque o apego tem isso também, ele se constitui de So when he imensas expectativas. As long as he fulfills my expectations,
Enquanto ele preenche as minhas expectativas, every second, a cada segundo, smiles when I want him to, ele é suave quando eu quero, always says exactly the right words, ou fala as palavras always doing certas, exactly the right actions. ou faz as ações corretas. Because my attachment, my expectation, my neediness is functioning every second. Isso porque, assim, a minha necessidade, meu apego, as minhas expectativas estão funcionando a cada It's segundo. extremely anxious, E totalmente, extremamente and it ansiosa, tries to control. tentando controlar. So all this is a function of attachment. Tudo isso é a função do apego. Now, luckily, that's not the only thing in my mind. Por sorte, essa não é a única coisa na minha If mente. it were mostly attachment and not much love or compassion, Mesmo que seja mais apego do que não muito amor e compaixão, I would be like a vampire. aí eu vou ser um vampiro. I would eat him for breakfast and spit out his bones and then go get somebody else. Eu vou comer no café da manhã, chupar os ossinhos e depois largar para procurar outro. But what have I got as well as attachment? Mas se eu tenho algo além de apego, Love, amor, empathy, empatia, kindness. bondade, So they kind of temper, they modify my attachment. aí isso tempera, essas qualidades meio que temperam, meio que transformam o meu apego. Now, in our culture, we just think these two are all the same. Love, attachment, they all seem the same, right? We don't even distinguish. Na nossa cultura, a gente não tem nem a capacidade de distinguir entre amor e apego. A gente pensa que é tudo a mesma coisa. So attachment is necessarily completely I-based. O apego, ele é necessariamente, completamente baseado no eu. In its nature, totally self-centered. Ele é totalmente autocentrado em natureza. Now, love, what's that? Mas o amor, o que ele é? A completely different part of my mind. É uma parte totalmente diferente da minha mente. These two come together, it's as almost they're mixed together like a big soup, but they're technically different parts of my mind. Eles vêm juntos e eles ficam juntos como se fossem partes de uma sopa, mas eles Yeah. são partes separadas da minha mente. So what's love? Sorry. What's love? E o amor? O que é o amor? The thought, may Pedro be happy? May you be happy? O amor é que o Pedro possa ser feliz, que você possa ser feliz. Compassion, may you not suffer? Compaixão é que você não So sofra. now, when I'm attached to Pedro, Agora, enquanto eu estou apegado a Pedro, and he appears divine to me, e ele parece ser divino para mim, and I'm experiencing very delicious, pleasant feelings, like we talked yesterday. eu estou experimentando sentimentos muito words, deliciosos e prazerosos. In other words, I'm really happy. E aí me faz feliz. Then when I'm like that, it is easy to want Pedro to be happy. Assim, é fácil querer que o Pedro fique It feliz. is easy to have compassion for Pedro. É fácil sentir compaixão pelo Pedro. But look what happened. Can we turn your phone off, somebody? No, I think there's some emergency because people are calling me from the cell phone and the fixed phone. I Okay, don't so know you what wanna- to do. do you I'm wanna alone take- at home. So do you need what to do. take care of the emergency? I don't know why people are calling me by both You can phones. take 5 minutes, Claudia, if you want. Well, just You give wanna it a take break then, the call? Claudia. Okay, just let me check, okay? Because I'm alone. I don't have Well, anybody then you to stop answer it, the phone. and then someone else can continue while you have a look Yeah, and deal with your problem. Pedro, please Yes. help Pedro. Okay, Okay, good. Thank you. Okay, so when there's attachment, Então, quando existe apego, when it's getting what it wants, quando você está I recebendo o que experience você quer, very happy feelings. eu sinto sentimentos muito felizes. So then, of course, love is easy. É claro que o amor é fácil, Compassion is easy. compaixão é fácil. I will do anything for Pedro. Eu faria qualquer coisa pelo Pedro. But this is what's very depressing. Isso que é muito It's deprimente. only because he's doing what I want. É só porque ele está fazendo aquilo que eu quero. My love and compassion are contingent upon attachment getting what it wants. O meu amor e minha compaixão estão condicionados a conseguir aquilo que eu quero. Look I what think Claudia happens. is back. Look what Claudia, happens when he... Sorry, go. I'm Sorry, sorry, Claudia's gonna take it back. yes. What's happening, Claudia? My daughter is attached to me. Oh, that's just your daughter, is it? Okay. Yes. But she's not having Sorry. She's okay, though. She's fine. She's okay, thank you. Okay, good, very Sorry. good. Thank you, Pedro.
So Obrigada, as long, again, let me just continue. As long as Pedro is fulfilling my attachment's needs, Enquanto o Pedro estiver satisfazendo as necessidades do meu apego, I will happily want him to be happy. eu vou ficar feliz da vida em desejar que I ele will fique have feliz. incredible compassion for him. Vou ter uma compaixão incrível I por will ele. do anything to help him. Vou fazer qualquer coisa que eu possa para But the ajudá-lo. part that's very shocking to recognize Mas o que é muito chocante reconhecer that the love and compassion and kindness are contingent upon his doing what my attachment wants, his fulfilling my needs. o que é chocante perceber é que o nosso amor, compaixão e bondade são condicionados a Pedro fazer o que eu quero, a ele satisfazer as minhas necessidades do meu apego. This is fact. We all recognize this. Isso é um fato e todos nós podemos reconhecê-lo. The second he starts not looking at me so lovingly, No instante que ele parar de olhar para mim com or is aquele olhar unkind to tão me, amoroso, or is unkind to me, ou se ele for indelicado comigo, look what happens to attachment. olha só o que acontece com o apego. Complete panic attack. Ataque de pânico, Freak out. tipo enlouquece. And then for anger, E aí a gente sente raiva, jealousy. ciúme. We all know this. Mas todos nós And then conhecemos eventually, isso. where is the love and where is the compassion? I practically want to kill him. E aí eventualmente onde é que está o amor e a compaixão? A gente começa a querer até matar a pessoa. We recognize this. Todos nós podemos Please look at reconhecer the isso. world. Esse tá no mundo isso. So as long as attachment is getting what it wants in any relationship, then we are prepared to be loving and compassionate. I mean, this sounds very kind of brutal, but analyze the world, please. Analyze your own life. Parece brutal quando a gente escuta assim, mas o fato é que enquanto a pessoa ou o relacionamento estiver satisfazendo as nossas expectativas, a gente está muito bem preparado para ser amoroso e compassivo. Mas olha para o mundo. Olha o que acontece. So when he stops, when he starts to not do what my attachment wants, E quando ele começa a fazer diferente do que o meu apego deseja, then my rose-colored spectacles are replaced by my angry spectacles. então aqueles meus óculos cor-de-rosa são trocados por meu óculos da raiva. And now how does he appear to me? E agora qual é a aparência que o Pedro tem para mim? Horrible. Horrível. Can't bear the sight of him. Eu nem consigo olhar para a cara Look dele. at some relationships, 10, 20, 30, 40 years. People live like this. How can they're living in hell and they just sit there? I mean, I can't even believe it, but this is most people's relationships. Look at them. A gente pode olhar para um relacionamento de 20, 30, 40 anos, as pessoas vivendo num inferno. A Venerável Robina está falando que ela nem consegue acreditar como é que as pessoas aguentam uma coisa dessa. Okay, so we'll say, well, this is pretty normal life. This is normal. Yeah, what is Buddha saying? A gente pode dizer, essa é a vida normal, tudo bem, mas o que o Buda diz? He's pointing out how attachment and anger and the rest are the cause of suffering. Ele está apontando como que o apego, a raiva e a ignorância são as causas do They sofrimento. delude me. Eles me deludem, They cause me not to see Pedro properly. eles não me permitem ver o Pedro de forma And correta. therefore, and based on that, I'm suffering or I'm happy. Based on that, I suffer. E baseado nisso eu sofro. So what Buddha's saying is that we can learn to lessen the attachment and the anger and the jealousy and the fears and eventually get rid of them altogether. Então, o que o Buda está dizendo é que a gente pode diminuir a raiva, a ignorância, o desejo e o Not apego ignorance. e o I didn't medo. say ignorance. I'm sorry. I'm always giving you lists. I know that. Yeah, and then I'm very fearful of lists. I'm sorry. It's a very bad mistake of mine. I'm really sorry. Claudia, Whenever people give me lists, you I panic. go... Okay, never mind. So anyway, as we, what was I saying then? But, So, okay, the but, Buddha's point, our point in our culture is this. então, o ponto da nossa cultura é o seguinte. Attachment is normal. O apego é normal. Anger is normal. A raiva é normal. Jealousy is normal. Ciúme é normal. And then when you don't get, and then relationships go bad. E aí os relacionamentos se We estragam. just say, oh, it's normal. E a gente diz, é normal. Yeah, it's normal. É normal. But Buddha says we can change. Mas o Buda diz que a gente And pode it's mudar possible, isso. forget even getting rid of them completely. That's really extreme and marvelous, and we can. But even to begin to work on our minds and to begin to harness this energy and to learn to change it a little bit, already we will see radical changes in our lives.
Então, a gente pode se ver livre disso, isso seria uma coisa extrema e maravilhosa, mas mesmo começar com pequenas modificações, suavemente, fazer as transformações, é algo que a gente pode conseguir na nossa mente. So then how would you be? E aí, como é que a gente ia viver? Well, it's obvious. Óbvio, Less neurotic, menos neurótico, less fearful, menos medroso, more fulfilled, mais more satisfeito, content in yourself, com mais contentamento less consigo mesmo, hungry and manipulative of Pedro, menos faminto e menos manipulador do Pedro, less angry, menos more zangado, patient, mais more paciente, loving, mais more amoroso, compassionate. mais This is compassivo. logical. Isso tudo é lógico. But we just think it's kind of cross your fingers and hope for the best in our culture. We don't have techniques to accomplish this. Mas na nossa cultura a gente meio que cruza os dedinhos e espera o melhor, em vez da gente ter uma técnica para obter isso. Well, we sort of do have techniques, but it's all very intense. But anyway, whatever. So, before we go further, I'd like you to ask me some questions now, so far, about what I've discussed. Antes da gente continuar, Venerável, eu gostaria que a gente fizesse as perguntas agora, por favor. Então, Ups. oi. Yep. Só para lembrar isso, usar a mãozinha, que aí o Pedro traduz. Raquel. Who's Alguém talking? pode desmutar Raquel? Raquel, Hello, Raquel. Okay, talk to me. Unmute yourself, darling. Unmute yourself, sweetheart. Okay, got Good. it. Okay, talk to me. Okay, nice to talk to you again, Robina. Yes. It's always a pleasure. Good. My question is about the feelings that we have, because we are human, right? So we're gonna feel fear, we're gonna hate, we're gonna feel all the negative emotions. That's normal. I just want to understand, because when you say that, what we're trying to do, being a Buddhist, is trying to take out all of these emotions from our lives, or just to cultivate those emotions, because as humans, because of our brain, because all the things that we know about neuroscience, we know that we're going to feel that, because that's part of the experience of being human, right? Okay, the analysis you just gave. Sorry, deixa Robina. eu- vou fazer. Raquel, can you português? Aqui, Okay. Então, a minha dúvida era o seguinte, porque como nós somos humanos, é natural, e a gente sempre vai sentir ódio, medo, raiva, enfim, todas essas emoções negativas. Então, quando a gente é budista, na verdade, o que a gente está tentando fazer é não cultivar essas emoções, porque essas emoções são normais de acontecer até em função do que a gente entende pela neurociência, etc. Okay, so you just gave a perfect analysis of the philosophical materialist view that prevails in the world today. You gave a perfect analysis of the philosophical materialist view that prevails in the world today. Perfect. O que você fez foi dar uma análise perfeita da visão materialista filosófica que prevalece no mundo hoje. Perfeito. All I'm doing is giving you another analysis, and it's called the Buddhist one. E o que a Venerável Robina está fazendo aqui é que ela está nos oferecendo uma outra análise que se chama análise budista. So the way you spoke, it shows how hard it is to hear the Buddhist one. It seems, in fact, shocking. As you just said, it's normal, it's human. It's shocking to even consider the possibility that you could lessen and get rid of attachment, anger, jealousy, pride, and neurosis. That's exactly my point, sweetheart. You've proved the point. It's perfect. Então, você provou o ponto aqui, querida. Obrigada, você que provou o ponto, porque, na verdade, do jeito que você falou, a gente pode perceber o quanto é difícil a gente até ouvir esse ponto de vista do Buda. So obviously, this other analysis I'm giving, essa outra análise que ela está because it's oferecendo, fundamentally different from the one you presented, ela é fundamentalmente diferente da que você apresentou. you've got to think it through really precisely, really clearly, really do some contemplating of it, not just swallow it whole. Aí ela não quer que a gente engula isso de uma vez por todas. A gente quer que faça uma análise. Ela quer que a gente faça uma análise precisa, cuidadosa, atenta, minuciosa sobre isso tudo. So what's your next question, Raquel? Qual é a próxima pergunta? Yeah, my next question is the following, because when I started studying Buddhism, I thought the way that you were presenting now, and I was understanding that. And one day I was reading a Dalai Lama book, and he was telling how sad he was when his brother died.
And at that time, I got very shocked, and I was like, but Dalai Lama is sad. I didn't understand exactly, because in my mind, he would like rip off all those emotions. No, you But see, then- but Raquel, the whole point is, every word you're saying now, you've got a series of misconceptions. Every word you're saying is based on misconceptions. When you hear to get rid of anger and jealousy, what you're hearing is to throw the baby out of the bathwater and get rid of all emotions. That's what you're saying, and that's not what Buddhism is saying, which is why we need to give it very clear thinking, very careful thought. It's not as simple as it sounds. Raquel, Not as que- easy as Eu it vou sounds. traduzir. Eu vou traduzir o que eu falei. Então, o que eu falei para ela é que eu, no início, quando eu comecei a estudar budismo, eu entendi que era isso, como ela está explicando, que eu acho que eu estou entendendo, que era pra gente, que não teria essas emoções e tal. Só que eu li num livro do Dalai Lama que ele ficou muito triste quando o irmão dele morreu e ele chorou. E na época eu fiquei muito impressionada. Falei, Dalai Lama triste, né? Chorou. Eu fiquei muito confusa. So first of all, we have to, you use the word sad. Então, deixa eu, por favor. But you agora have eu an vou- assumption that sad is in the negative list. Então, eu vou tentar traduzir agora. Ela disse para Raquel que cada palavra que ela disse, Raquel, So we have to, traduzia. that's why you have to analyze carefully and study the Buddhist view. If you want to study it, one isn't forced to know exactly what is attachment, what's its definition, and how is it different from love. This takes real real internal analysis, Raquel. We have so many assumptions and so many definitions of these things in our ordinary world. It takes a while to change them, if we're interested in doing that. Bom, você não precisa seguir o que está sendo falado aqui, isso é uma proposta de uma visão e é por isso que a gente tem que ter uma análise tão cuidadosa e tão meticulosa dessas coisas todas. Eu vou tentar ir de trás para frente, então. Cada palavra que ela disse traduzir alguma concepção errônea, porque quando a gente fala em se livrar da raiva e da inveja, na verdade, não é que a gente vai jogar o bebê fora junto com a água. So let's do look at banho. the Dalai Lama. He's a good example. Esse exemplo seu do Dalai Lama, So por if we exemplo, hear é um bom about exemplo. if we hear about a person who runs a country and for 70 years, since the age of 15, he has been the boss of that country and his country's been destroyed and 1 million or more of his people have been destroyed, they continue to be destroyed, and for those 70 years he hasn't stopped in the world trying to get justice for his people. If you have a scenario like that, you would naturally think that poor person will be out of their brain with rage and despair. But look at the Dalai Lama, he's a happy guy. So we should go, well, that's interesting, I wonder why. Então, o Dalai Lama é um excelente exemplo, porque ele é uma pessoa que está orientando todo um país há 70 anos, desde os 15 anos de idade, e ele já viu 1 milhão dos seus cidadãos serem mortos, assassinados, e não parou um minuto na vida dele de buscar justiça para o povo dele, e qualquer outra pessoa no lugar dele estaria enlouquecida de raiva, de revolta, e no entanto você olha para o Dalai Lama e ele está sereno, como a gente sabe que ele é. Então, alguma coisa para a gente se perguntar, caramba, como é que ele consegue isso? Olha para isso. I'll give you 2 different examples of people I know in prison. 2 different examples. Então, a Venerável vai dar 2 exemplos diferentes de pessoas que ela conheceu na Both on prisão. death row As duas estavam no corredor da morte. and both innocent. E as duas eram Now, our inocentes. normal view would be, if you're accused of something you didn't do, or something as serious as that, and you're on death row, and you'd go completely crazy. I mean, look at how we are when someone accuses us of the smallest thing. Anger arises, jealousy, fear, despair. So there's one guy in so far, so good. Então, olha só como a gente quando alguém nos acusa de uma coisa minúscula, né? Por exemplo, alguma coisa que a gente não fez. A gente fica com raiva, com revolta, com desespero. E ela está falando de uma pessoa que estava no corredor da morte sendo acusada de algo que ela não tinha cometido. In other words, what you're saying is normal Então, o que você está dizendo is que é when things go normal? wrong. Pardon me? What you're calling normal is when in Yes. our life, when things go wrong, O que você está chamando de normal é o caso de quando as coisas na nossa vida dão we get errado, angry, a gente fica zangado, depressed, the sound is fake, depressed, deprimido, fearful, com medo, anxious, ansioso, jealous. com ciúme ou We all inveja. recognize this. A gente reconhece Yes. isso. Then, and that's what we assume would be natural when things go wrong. E quando as coisas dão errado, isso é o que a gente pressupõe que é o natural. So now there's one guy I heard about in prison on death row.
E aí tinha esse cara que estava no corredor da morte na prisão. Inocente. And he was just like that. E ele era assim, estava Which assim, is normal. desse jeito. Normal. He went out of his brain with rage and despair. Ele estava perdendo a cabeça de raiva e desespero. Screaming daily. Estava gritando todo dia. I did not rape and kill that woman. I did not rape and kill that woman. Eu não estuprei e matei aquela mulher, eu não estuprei e matei aquela mulher. Now, another example. Outro exemplo. A woman I know called Sunny. Uma mulher que ela conhece chamada Back in the Sunny. 70s, there she was, this nice hippie girl with a hippie husband, hippie kids, hitching in Florida. Ela era uma garota hippie que tinha um marido hippie e filhos hippies e estava pegando carona, viajando pegando carona na Flórida, nos anos 70. And they got picked up by two guys. E aí eles pegaram carona com dois caras. And then the police stopped the car. A polícia parou o carro. And the two guys killed the policeman and blamed the hippies. E os dois caras mataram o policial e botaram a culpa nos hippies. So they're on death row. E aí agora eles estavam no corredor da morte. You know, I know Sunny now. She's out of prison. I know her. E agora ela já está fora da prisão. But when Ela you read her conhece a Sunny. when you read about her experience, you wrote about her experience. Você pode ler sobre a experiência dela. She wasn't a Buddhist. Ela não era budista. But she was able to change her mind, Raquel. Mas ela foi capaz de transformar a mente dela, Raquel. So which bits did she change? Que pedaços ela mudou? Her anger, Sua her raiva, outrage, sua her fúria, despair, seu her desespero, jealousy, seu her ciúme, resentment. seu She was ressentimento. locked in a cell for years on end with a Bible. Ela ficou trancada numa cela por anos a fio com uma Bíblia. Her children were given to her parents once they got arrested. E quando ela e o marido foram presos, os filhos foram entregues para os pais dela. But then her parents were killed in a car accident. Mas aí os pais dela morreram num acidente de automóvel. And the children were given to the system. E aí o sistema pegou os filhos dele. She was in prison for 17 years. Ela ficou 17 anos na And then the prisão. husband eventually got executed. E o marido foi executado. She was in prison as well. And then she went to the execution E ela foi para essa execução. and his head burst into flames. A cabeça, So she had years of nightmarish suffering. a cabeça dele pegou fogo. I'm using an E extreme example like the Dalai Lama or like this woman because extreme examples are good. então, e ela tinha pesadelos durante anos a fio. A venerável Robina está usando exemplos extremos porque eles So funcionam she muito said bem. at some point, I realized I couldn't change anything. E em algum momento, quando chegou a um determinado ponto, ela disse: eu me dei conta que eu não podia mudar nada. But they couldn't take my mind from me. Mas eles não podiam tirar a minha mente de mim. I realized I had a choice. E eu me dei conta que eu tinha uma So she escolha. chose to learn day by day to less angry, less jealous, less neurotic, more brave, more conscious, more compassionate, more wise. That's all we are talking about. And that's not exclusive to Buddha. It just happens to be Buddha's good at this. Então ela escolheu, dia a dia, se tornar menos raivosa, menos rancorosa, menos machucada, menos decepcionada. E escolheu, dia a dia, se tornar mais sábia, mais resiliente, mais amorosa. E isso não é uma coisa que só o Buda conseguiu. So in other words, Acontece go on. Acontece que o Buda era muito bom nisso, mas todos nós somos So capazes de forget fazer isso. extreme examples, Raquel. Look at our ordinary life. Isso é só um exemplo extremo, mas olha a nossa vida cotidiana. We have the choice A gente tem essa escolha. to be angry or not angry. It will not happen overnight. We've got to work like crazy on it. A gente tem a escolha de sentir raiva ou não sentir raiva. Não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente pode trabalhar nisso. But the simple point is this. O ponto simples, This a is not base a de tudo é isso. this is not a moralistic idea. Não se trata de uma ideia moralista. Sweetie, it's practical. Querida, é alguma coisa prática. We need to ask ourselves the question. A gente precisa perguntar a si Do I want mesmo to be essa happy seguinte or do I pergunta. want to be miserable? Fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Você quer ser feliz ou Sunny você quer realized ser infeliz? Sunny realized she could decide. A Sunny se deu conta que ela podia decidir. I've known so many people in prison. E a venerável Robina, ela conheceu tantas pessoas na Most of prisão. them don't work on their minds. We don't even know it's possible.
a maioria não trabalha nas suas próprias mentes, So nem sabem que isso é possível. People become emotionally stunted. As pessoas ficam, como é que eu vou dizer, muito feridas emocionalmente, prejudicadas emocionalmente. But this woman, when you meet her now, you would never know her experience. There's nothing repressed. She hasn't got PTSD or all those things because she's worked on her mind. She's this little happy little old lady now because she worked on her mind. Like the Dalai Lama, he's a happy old guy, you know, from the nightmare of 70 years of suffering because he's worked on his mind. He's lessened the delusions and grown the virtues. That's it. Então, a Sunny, ela é uma velhinha hoje muito alegre, muito tranquila, não tem nada reprimido nela, não é que ela fica reprimindo o que ela está sentindo. Ela mudou porque ela transformou a mente dela, do mesmo modo que o Dalai Lama, que depois de 70 anos de tanto sofrimento, ele transformou a mente dele. Forget about benefiting other people. Não vamos nem mencionar o fato de querer beneficiar os outros. This is the practice of being a Buddhist. And who is the beneficiary? Me. Essa é a prática do ser budista. E quem é o maior beneficiário? Eu. What do you think, Raquel? O que você acha disso, Raquel? Unmute yourself. Tira o mute aí, por favor. Can somebody unmute Okay. her, please? No. I think it's a pretty good idea. There you go, well done. But honey child, it's one baby step at a time. É um passinho de bebê de cada vez. It demands integrity, E isso exige integridade, honesty with ourselves, honestidade consigo mesmo, much clarity, mais but claridade. not to hear it as like punishment and reward, Não ficar ouvindo as coisas como not punição to e hear it as recompensa. punitive, Não achar que é nada punitivo. hear it as kind to ourselves. E a gente ser gentil consigo mesmo. Like Sunny said, you know, I mean, so simple what she said. There she was in this nightmare. You can't get more nightmare than her environment, her situation, and as well as being in this cell for years on end, 24 hours a day, and a Bible. The work she did on herself was unbelievable because she could see that she would be the beneficiary. I find that so astonishing. She's not a Buddhist, she's not religious, she's got this intelligence, emotional intelligence, you know. A Sunny, ela não é budista nem é sequer religiosa, mas ela ficava trancada durante 17 anos, 24 horas por dia, sozinha numa cela com uma Bíblia. Não podia ter nada pior do que ela estava experienciando, não podia ter nada mais injusto, doloroso do que ela estava vivendo. Mas ela escolheu fazer diferente, trabalhar na própria mente, e isso fez toda a diferença. So the first question has to be, do I want to be happy? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu quero ser feliz? That has to be the question we ask. Essa tem que ser a primeira Yes, pergunta que a I gente want to se be faz. happy. Sim, eu quero ser feliz. So I'm going to change my mind. Então, eu tenho que mudar But minha it's mente. the hardest job in the world because of exactly the way you talked and because that's the view of the universe and it's intensely difficult. It's like reversing the energy of a bomb. E é o trabalho mais duro do mundo, realmente, porque como a gente pensa, exatamente como você demonstrou. É tão difícil que é como se a gente estivesse revertendo uma bomba. Let's have a break. Thank you, Raquel. A really good point. Perfect point. Muito obrigada, Raquel. Foi um ponto ótimo. Listen, Obrigada. give us 10 minutes, okay? 10 minutos de intervalo. por You favor. need 10 minutes. I'm so intense. I shout the whole time. Vocês precisam de 10 minutos porque eu sou muito intensa e eu grito o tempo todo. Okay? Thank you. Thank you so much. Thank you.